Fala galera da Fundac, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de questões. Antes de começarmos aqui a aula, vou te apresentar aqui o nosso curso, certo? Curso aqui da parte específica. Olha só, nosso curso aqui de conhecimentos específicos para o concurso da Fundac, certo? Com todas as aulas da parte específica. Tem aqui Estatuto, né, o ECA, tem aqui, ó, Conanda, tem aqui Sinase, certo? Todas a parte, né, gente, o conteúdo programático aí do edital já está aqui, ó, lei complementar, certo? Plano decenal de atendimento da Paraíba e de bônus ainda tem aqui, ó, aulas de direitos humanos, tá certo? Então você que deseja adquirir o curso, valor promocional por apenas R$ 97, tá certo? Em até 12 vezes de R$ 9,70. Sem mais delongas, vamos aí para a aula de questões. Questão aqui número 9. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes da sentença, se é antes da sentença, é provisória. A internação pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, certo? 45 dias, prazo máximo para a internação provisória. Criança pratica ato infracional, sim ou não? A que medida a criança está sujeita socioeducativa ou proteção? Olha só, respondendo aqui a questão, sim, a criança ela pratica o ato infracional. Agora, o tratamento que é dado à criança é diferente. Eu não posso aplicar a uma criança uma medida socioeducativa, jamais. Certo? Posso aplicar uma medida de proteção. Integra ali aos pais, acompanhamento ali institucional, tá certo? Agora, não posso aplicar uma medida socioeducativa. A criança pode ser autora de ato infracional? Pode, mas as crianças que praticam os atos infracionais estão sujeitas às medidas específicas de proteção constantes lá no artigo 111 do ECA. Lembrando que é um rol exemplificativo, tá ok? Posso utilizar outras medidas de proteção cabível ali para aplicar àquela criança. Exemplos de medida de proteção: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade ou colocação em família substituta. Lembrando, para a criança eu tenho que ter ali, ela pode, né, dar outra opinião, ela pode dar uma opinião ali a respeito da família substituta, e o adolescente precisa do consentimento, tá ok? Questão número 10. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta com relação à prática de atos infracionais. A privação da liberdade de adolescentes é vedada, mesmo que por ordem escrita e fundamentada. Pessoal, privar a liberdade eu só posso se for do adolescente, tá certo? Então, eu posso privar a liberdade do adolescente, excepcionalmente sim, quando capturado pela prática de um ato infracional ou mediante uma determinação, uma ordem fundamentada por autoridade judiciária, tá certo? As questões vão dizer autoridade, ao invés de autoridade vai dizer que é do conselho tutelar. Tá errado. Somente autoridade judiciária. Letra B. A internação será aplicada como primeira via. Tá falso. Gente, lá no Código de Menores, a internação era estimulada. Lá no código, aliás, no próprio Código Melos Matos, tá bom? Foi o primeiro juiz aí da infância e da juventude, já era fomentada a aplicação da internação, como prima facie. Tá bom? Então, o Código de Menores de 79, ele encampou, tá bom? Essa prática que era lá no Código Melo Matos, e também começou a aplicar a internação prima facie. Com a doutrina da proteção integral positivada na Constituição, artigo 257 da Constituição, e no artigo 1º do ECA, nossa lei 8.069 de 90, o que é que acontece? Agora a criança, ela, ao invés de prima facie ser prima facie, gente, a primeira medida a ser aplicada foi a internação, agora é a última ratio, é o soldado de reserva. Só vou aplicar a internação se for a única medida
extremamente cabível, tá certo? Então, tá errado a letra B. A internação do menor de idade antes da sentença judicial é vedada. Pessoal, a internação, ela é, já te falei quais são os casos, tá bom? Ela é, em casos excepcionais, ela é autorizada, beleza? O adolescente será privado de sua liberdade em caso de flagrante de ato infracional. Deixa eu ler novamente. O adolescente será privado de sua liberdade em caso de flagrante de ato infracional. Eu não tenho dúvida que é essa questão aqui, a letra D. Vamos ver a letra E? O adolescente civilmente identificado será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais. O que é a identificação compulsória? Aquela identificação datilografada, tá bom? Onde você coloca ali a sua papiloscopia, né? Lá para ser feita a identificação, que é feita em delegacia. Para o adolescente, não, tá certo? Aquele que for civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória. Gabarito aqui, a letra D. Gabarito aqui, a letra D. Pessoal, mais questões. Tem mais questões aí, beleza? Questão número 11. Conforme disciplina o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez constatada a prática de ato infracional mediante a violência à pessoa, a autoridade competente poderá aplicar, olha só, a criança autora as medidas socioeducativas. A essa altura do campeonato, você já sabe que não pode ser aplicado medida socioeducativa à criança, certo? Então, que marcou a letra A aí, tá errado, tá certo? Criança e medida socioeducativa não combinam. Ao adolescente, autor as medidas socioeducativas de obrigação de reparar o dano. Pessoal, se ele praticou aqui um ato infracional mediante violência à pessoa, a medida cabível é a obrigação de reparar o dano. Não, muitas vezes o dano ele é irreparável. Então tá errado aqui a letra B. A criança autora apenas a medida socioeducativa, ó, criança e medida socioeducativa não combinam. Ao adolescente autor apenas as medidas de proteção previstas no artigo 101 do ECA. Pessoal, olha só. Deixa eu ver aqui. Ó, é aquele tipo de questão, né? A mais correta. Porque a letra D não cabe. O adolescente autor apenas a medida de proteção. Então vamos voltar aqui, que eu acho que a mais correta aqui vai ser a letra B, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, criança e medida socioeducativa não combinam, então já arrisca, certo? Ó, criança e medida socioeducativa não combinam. Ao adolescente, apenas a medida de proteção? Esse apenas aqui é o que torna a questão falsa. Porque eu posso aplicar, além das medidas de proteção, à criança, ao adolescente, eu posso aplicar principalmente a medida socioeducativa, tá ok? Ao adolescente, ao autor, as medidas socioeducativas de obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, dentre outras. Eu entendi o que a questão ela quis dizer. A questão ela não quis que eu apontasse a medida cabível. Ela disse quais são as medidas socioeducativas, tá certo? Então essa era a interpretação correta. É porque eu tô com sede de marcar aqui a medida de internação, né? Que aí eu fico descartando. Beleza, gente? Mas nesse caso aqui, ó, conforme o ECA, uma vez constatada a prática de ato infracional, mediante a violência à pessoa, a autoridade competente poderá, né, aplicar a medida socioeducativa, certo? Socioeducativa. Então, dentre as medidas socioeducativas, a gente tem a obrigação de reparar o dano, a gente tem ali, ó, a liberdade assistida, a advertência, a prestação de serviço à comunidade, a internação e a semi-liberdade, tá certo? Então, posso aplicar aí, ó, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, dentre outras, tá bom? Não significa que eu vou aplicar a obrigação de reparar o dano, nem a prestação de serviço. Posso aplicar, por exemplo, uma medida de liberdade assistida, tá bom? A depender do caso concreto, é que eu vou enquadrar a medida mais adequada. Medida proporcional e atual, beleza? Então, o gabarito aí, a mais correta é a letra B de bola. Vamos lá, questão número 12. Considerando a hipótese de prática de ato infracional
por adolescente, com base na Lei Federal 8.069, marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Não há previsão da concessão de remissão no ECA, pessoal. A remissão é esse perdão aí concedido ao adolescente, tá certo? Então, há previsão sim. Pode-se, ó, essa remissão aqui com 2S pode ser aplicada tanto pelo Ministério Público antes do processo ou pelo juiz da infância ou da juventude durante o processo. Essa remissão ela pode ser própria ou imprópria. O que é a remissão própria? É aquela remissão, simplesmente o perdão ao adolescente. E ele está desobrigado de cumprir qualquer medida socioeducativa. E qual é a remissão com 2S imprópria? É aquela que vai ser cumulada com uma medida socioeducativa. Lembrando, não pode ser a medida de internação, nem a medida de semi-liberdade. Pode ser liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, advertência, dentre outras. Qualquer uma que não seja com privação da liberdade, tá certo? Haverá, ou melhor, a previsão de concessão de remissão. Ó, essa remissão com C cedilha aqui não, viu? Aqui é a remissão lá da LEP, da Lei de Execução Penal, que é o desconto da pena pelos dias trabalhados, tá bom? Esse daqui não, tá certo? Esse daqui jamais. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime, não se tipificando atos análogos à contravenção. Peraí, é a conduta praticada que é considerado crime ou contravenção, certo? Então tá errado aí a letra C. A letra D, o adolescente poderá ser privado de sua liberdade caso ocorra flagrante de ato infracional. O gabarito aqui é a letra D, tá certo? O gabarito aqui é a letra D. Pessoal, deixa eu ver se eu deixei uma página em branco. Para a gente revisar aqui, esse assunto cai muito em prova. Olha só. Privação da liberdade. Vamos lá. Privação de liberdade. Da criança ou do adolescente? Da criança, né, gente? Adolescente não pode ser privado de sua liberdade, tá certo? Então, do adolescente. Quais os casos? Bora mudar aqui um pouquinho a cor da caneta. Eu acho tão bonito quando a galera bota, fica colorido, né, gente? Eu acho tão bonito. Eu, se deixar, eu passo a caneta preta em tudo aí, viu? A gente vai fazendo vários links aí. Mas vamos lá. Em quais casos o adolescente pode ter aí a sua liberdade cerceada, a privação da liberdade? Duas situações. Primeiro, olha só, na prática de ato infracional. Então vamos lá. Na prática de ato infracional, quando for praticado um ato infracional, vai ter a sua liberdade aí restringida ou mediante ordem judicial. Mediante ordem judicial. Nesse caso aqui, irá ser apresentado à autoridade judicial. Você apresenta ao juiz, tá bom? Quem fez a captura, né, o delegado ou qualquer agente ali que fez a captura do menor, a apreensão, apresenta ao juiz, tá certo? Cumprimento de ordem judicial. Esse é bem tranquilo. O que pega é na prática de ato infracional, porque eu tenho duas situações. Se esse ato infracional ele for praticado com violência, né? Violência ou grave ameaça, olha só, será lavrado um auto de apreensão por ato infracional análogo a crime. Se esse ato infracional que o infante foi capturado praticando for com violência ou grave ameaça, quem é que vai? Ele vai ser apresentado ao delegado, tá certo? A gente leva ele para a delegacia, apresenta ao delegado, salvo se tiver ali uma repartição própria para atendimento do infante, tá certo? Tem municípios aí que tem esse tipo de serviço especializado. Caso não tenha, apresenta ao delegado. O delegado, ele vai lavrar o auto de apreensão. Se não for caso de liberação, tá certo? Tem que analisar. É caso de liberação? Então a gente entrega aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade. Entrega a responsabilidade para os pais,
certo? Mediante o termo ali ó, de comparecimento, quando foi intimado pelo Ministério Público. Se não for o caso de liberação, ó, a internação provisória, tá bom? Mas deve ser apresentado o auto de apreensão, deve ser apresentado juntamente com o infante ao Ministério Público. O Ministério Público vai decidir se é caso de remissão, é caso de perdão, cumulado ou não com uma medida socioeducativa, que não pode ser a internação e nem pode ser a semi-liberdade, ou se é caso de manutenção, aí ele tem que representar pela medida de internação provisória, e aí o juiz decide se é caso ou não, certo? Mas tem que ser apresentado ao Ministério Público. Agora, se não for com violência, ou melhor, se for sem violência, se essa captura de ato infracional for sem violência ou grave ameaça, a autoridade policial, que é o delegado, ele poderá substituir o auto de apreensão, né, por ato infracional análogo a crime, ele pode substituir pelo boletim de ocorrência circunstanciado, tá certo? Chama os pais, libera mediante termo de responsabilidade e o compromisso de comparecimento quando foi intimado pelo Ministério Público, tá certo? Beleza? Então são essas duas situações em que o adolescente ele pode ser privado de sua liberdade, tá bom, gente? Anotem isso aí. Ó, remissão. A remissão tem previsão no ECA. Em quais casos eu vou aplicar a remissão? A remissão é o perdão concedido pelo Ministério Público. Então, é um perdão que o MP oferece, tá certo? Ao adolescente infrator, antes de iniciado o procedimento judicial. E imposta na exclusão de processo. Ó, o juiz tem que homologar, certo? Agora, se iniciado o procedimento, a remissão ainda poderá ser concedida pelo juiz e importará na suspensão ou extinção do processo, tá bom? Então, tem duas formas de aplicação da remissão. Posso aplicar a remissão antes do processo, que é o perdão do MP, ou durante o procedimento, que é o perdão concedido pelo juiz, tá certo? Quando é ofertado pelo Ministério Público, a gente fala que houve, né? Isso aqui é muito importante, esses termos adoram ser cobrados em provas. Vai haver a exclusão do processo. O juiz somente vai homologar. Agora, se for oferecido pelo juiz, vai existir a extinção ou suspensão do processo, certo? Lembrando que a remissão pode ser cumulada ou não com medida, é chamada remissão imprópria. A remissão pode incluir medidas previstas em lei, exceto se for a internação ou a liberdade. Essa remissão aqui é a remissão imprópria. Ok? Adolescente pode ser privado de sua liberdade a essa altura do campeonato, você já sabe que sim. Em quais condições? Na prática de ato infracional, ó, somente essas duas, quando for capturado na prática de ato infracional, ou com ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Vamos lá, bora aprofundar um pouquinho. Adolescente pode ser algemado. Adolescente pode ser algemado, foi cerceado de sua liberdade, foi capturado. E aí, ele pode ser algemado? Pessoal, pode, desde que esteja presente os requisitos da súmula vinculante número 11, tá certo? A súmula vinculante número 11 fala que só pode ser utilizado as algemas em casos de perigo, resistência ou fuga, PRF. Então, se o infante, o adolescente, ele está apresentando perigo, está apresentando ali indícios de fuga, né? Ou resistência, aí sim pode ser aplicado a algema, beleza? Ó, fundamentado por escrito posteriormente, tá certo? Até aqui tudo bem. Agora, o adolescente, ele pode ser colocado em um compartimento fechado de viatura, lá no fundo, lá no camburão? Não, porque aí vai violar outros princípios envolvidos, tá bom? Como, por exemplo, o respeito à integridade física, psíquica e moral do adolescente, tá certo? Sob pena de responsabilidade. Então, pode ser algemado se houver ali os requisitos da súmula vinculante número 11, perigo, resistência e fuga. Agora, em compartimento fechado, jamais, tá certo? Vamos lá, isso aqui a gente já viu, né? Então, anotem aí no caderno de vocês. Então, bora de questão.